falando de função composta, né? E a ideia aqui, antes de eu efetivamente começar a falar sobre a parte real dela, ou seja, fazer toda a definição dela, vamos entender o que é função composta. Então eu estava aqui explicando para vocês isso, ó. Nós temos um conjunto A, esse conjunto A tem elementos, esses elementos são o nosso X, né? Esses elementos aqui, eles fazem parte do nosso domínio, tudo bem? E eles se relacionam com alguém aqui do conjunto B, que nesse caso aqui seria o nosso contradomínio. Observe que um x daqui passa por uma função f e o resultado dela vai me dar aqui essa imagem, que é o Bzinho. Essa imagem aqui ele vai ser o nosso novo x, quando eu for trabalhar com a ideia de achar esse resultado aqui. Então observe que eu estou fazendo o seguinte aqui, ó. Eu estou colocando o resultado dessa função aqui dentro. Então eu estou calculando o g desse novo x aqui. Só que esse x é o resultado de quem? Da função que foi extrapolada por esse. Então eu estou compondo uma função na outra. Isso aqui, ou seja, essa função composta aqui é o mesmo que eu fizesse essa situação, ó. Se eu quisesse calcular o valor do g direto com o x, eu estaria fazendo o quê? Compondo. Então, isso é função composta, ó. Eu tenho uma situação, me dá um resultado, esse resultado eu gero um novo resultado, e aí, em vez de fazer esses dois processos, eu posso ir diretamente de um para o outro, calculando através da função f, o g de f de x, tá? Então, só para a gente pegar a parte burocrática do negócio aqui, que está na sua apostila aí, você tem aí, dadas as funções f de a em b e uma função g de b em c, nós vamos chamar de função composta desse g com o f, a função que vai ser escrita dessa maneira, ó, g bolinha f, que é como se a gente lesse gof, né? Gof de a em c, de tal forma que esse gof de x é igual a mesma coisa que escrever g do f de x para qualquer x que está pertencendo aqui ao nosso a. Chique? Então, essa é a ideia para a gente poder resolver o nosso problema. Então, nós vamos pegar um exemplo aqui, ó. Nós temos uma função f, uma função g, e essa função f é estabelecida por 2x mais 3, e uma função g estabelecida por x ao quadrado mais 4. Então, vamos voltar aqui e vamos escrever então que essa função aqui, ela é o nosso valor aqui de 2x mais 3, e a nossa função g aqui, ó, g de x, ela está estabelecida como a nossa função x² mais 4, certo? Então, isso aqui é a nossa função x² mais 4. Essa função aqui, eu vou até apagar aqui, vou colocar ela aqui embaixo, ó. Essa função aqui, ó, é o g do f de x. Tudo bem? Então, daqui para cá eu estou compondo, que a gente pode escrever também como g do f de x. Essas duas informações estão válidas, correto? E aí o que acontece? Então vamos pensar o seguinte, ó. No nosso problema aqui original, ele está pedindo para você fazer o seguinte, ó. Vamos tentar estabelecer a lei, ou seja, uma função que relaciona g com f de x, tá? Então, como é que a gente faz para descobrir isso? Veja bem, eu quero achar o valor do g de alguma coisa. E o g de alguma coisa é um x² mais 4. Não é isso? Ó, g de x é a minha função original, que é x² mais 4. Como a gente está querendo calcular o g do f de x, então no lugar desse x aqui, quem que eu vou inserir? O f de x. Mas quem que é o f de x? O f de x é 2x mais 3. Então, aqui dentro eu vou inserir, ó, 2x mais 3. Então, o que nós estamos querendo calcular? O g, vou até escrever dessa outra maneira para mostrar que é a mesma coisa. Nós precisamos estabelecer o quê? Resolver isso aqui, ó. O que é isso aqui? É um 2x mais 3 ao quadrado, então isso é o quadrado do primeiro, o 2 vai ao quadrado e o x também, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, nós temos aqui, ó, 3 vezes 2, 6, o dobro, isso dá 12x,
mais o quadrado do segundo, que é 9. E isso aqui soma 4. Então, eu posso chegar à conclusão que o g composto com o f de x é 4x² mais 12x mais 13. Isso aqui é o valor da função composta dessa com essa. Para que você entenda a lógica, vamos pensar o seguinte, ó, se o nosso x fosse 1, qual seria o valor do f de 1? Então vamos abrir aqui a seguinte situação. Vamos fazer um cálculo aqui do lado. Vamos calcular o f do número 1. Como é que você calcula o f do número 1? Você substitui aqui, ó, no lugar do x o 1 e soma 3. Então isso vai dar 5, correto? Então esse cara aqui é o número 5. Vamos calcular agora o g de x. Então nós vamos calcular o g do número 5. O que seria o g de 5? Nós vamos substituir no lugar do x o 5 ao quadrado e vamos levar a 4, beleza? O que vai ser o nosso g de 5? 25 mais 4, isso dá 29. Então significa que esse cara aqui é o 29. Agora observe bem. Se ao invés de eu calcular primeiro o f e depois calcular o g, se eu viesse direto calcular o g do f do número 1, eu iria usar essa equação aqui, ó, essa função aqui, ó, que está escrito como sendo 4 vezes no valor do x aqui, eu vou colocar 1, certo? E eu vou continuar a conta, ó, 4x² mais 12 vezes o nosso x aqui, que é 1, mais 13. Quanto tem que dar essa conta aqui, ó? Quanto que é o g do f do número 1? Eu sei que ele tem que dar 29, ó, porque daqui tem que vir para cá. Vamos ver se é verdade? Então, 4 vezes 1 ao quadrado é 4, mais 12 vezes 1 é 12, mais 13. Isso dá 25 com 4, então o g do f de 1 é exatamente 29, e é isso que é função composta, tá vendo? Eu consigo diretamente de um lado para o outro, sem passar por todo o processo. Esse é o objetivo. Chique, tá bom? Beleza, então, o que nós vamos fazer agora aqui? Nós vamos, então, dar sequência, certo? Aqui eu já tinha feito para vocês aqui, então ficou lá, elucidado assim, ó. X, ele gera um 2x mais 3, passa por um processo e gera a minha função g de f de x. Só deixando claro que a função composta g com f, ela não é igual, tá? Então eu vou só puxar um pouquinho aqui para o lado, aqui, ó, para deixar bem claro isso aqui, ó, tá? Guardem a ideia de que a função f de g de x, ela não é igual a g de f de x. Aí alguém pode falar assim, senhor, mas ela pode ser igual? Sim, ela pode ser igual, tudo bem? Mas ela não é igual. Então, essa informação aqui é importante para a gente. Chique? Lembrando que a função g de f de x, ela foi definida de que maneira? Do A diretamente para o C. Então, o meu x é o domínio, esse cara aqui passa a ser o nosso contradomínio dessa função. Tudo bem? Beleza? Então, isso aqui agora a gente fecha. E aí, nós vamos então para a parte de exercícios mesmo, tá? Então agora, quando a gente está fazendo videoaula, a videoaula é muito fácil porque você pode parar, gravar, né, editar. Aqui é online, aqui o bicho pega, vem comigo no tchurururu. Beleza? Então os erros, acertos, ele aparece tudo aqui. Inclusive tem aqui, ó, os meus amigos Iodin ali, ó, estão dando um oi para você. Dá um oi para ele, olha ele aí. Isso, garoto. Essa é enrolada aqui porque eu estou abrindo um programa que está demorando um pouco. Pronto. Abriu aqui. Agora eu vou jogar aqui essa informação. E aí? Senhor, então, como é que eu resolvo esse tipo de exercício? Ó, você tem aí, tem duas funções, função f e g, né? Elas são definidas de E em R, então o domínio e o contradomínio delas, real em real. Eu sei que a minha função f de x, ela foi definida, então tá aqui, ó, o f de x foi definido como
x² mais 2x, certo? E eu tenho uma outra função g de x, que foi definida como a raiz cúbica de x mais 3. O que ele quer que você calcule é quanto dá o g do f de 4 somado com o f do g de 5. Bom, então vamos por partes aqui para a gente entender o que nós precisamos fazer. Depois que a gente descobrir essa soma, a gente ainda vai ter que fazer uma análise ainda com essas alternativas, tá? Primeiramente, vamos pensar o seguinte, ó. Nós temos que calcular o g do f de 4. Tá? Então, como é que eu calculo o g do f de 4? Então, eu quero calcular o g do f de 4. Como é que você faz isso? Vamos partir, em vez de fazer aquele processo que eu ensinei de compor uma função na outra, eu poderia fazer isso, não tem nenhum problema. Só que em vez de fazer esse processo, vamos supor que na hora de uma prova você fique meio em dúvida, como é que eu resolvo? É muita letra, colocar uma coisa dentro de raiz, complexo. Então vamos pensar assim, ó. Vamos calcular o f de quem? De 4. Por quê? Se eu calcular o f de 4, eu vou ter uma resposta para esse cara aqui, ó. Quem é o f de 4? É um 4² mais 2 vezes 4. Então, quem é o nosso f de 4? O nosso f de 4 vai ser 16 mais 2 vezes 4 dá 8. Então, isso aqui dá 24. Chique? Tá. Professor, mas o que é o g do f de 4? Então, veja bem, o g do f de 4, eu posso escrever ele como sendo g do f de alguma coisa, ou seja, g de x. Quem é a minha função g de x? Está aqui, ó. A minha função g de x é o g de quem? É o g de 24, ó. Porque agora o meu x é 24, concorda comigo ou não? Você tem aqui, ó, vou só desenhar rapidinho aqui. Você tem esse cara aqui, que era o 4. Você está calculando aqui o resultado dele como f. E aí você descobriu que deu 24. Agora você vai pegar esse 24 e vai fazer o que com ele? Vai descobrir através da função g quanto que ele vale. E como é que eu descubro quanto que ele vale? Eu vou substituir aqui, ó. Raiz cúbica de 24 mais 3. Isso aqui é raiz cúbica de 27. Opa, isso é 27. Isso é raiz cúbica de 27. Tá. Se isso é raiz cúbica de 27, como é que eu calculo a raiz cúbica de um número? Eu preciso multiplicar esse número por ele mesmo 3 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Então, esse cara aqui vale 27. E nós descobrimos, então, que o resultado, quando x é 4, a resposta é 27. Muito fácil. Eu poderia ter montado todo um esquema aqui para calcular o g, no caso o f, o g de f de x, através da equação com fórmula, mas vai dar muito trabalho. Então, aqui a gente já resolveu direto, correto? Então, agora eu vou apagar essa parte aqui, ó, e o que a gente vai ter, então, aqui? Nós temos que o valor pedido do g do f de 4, ele vale 27. Então, essa informação já tem aqui, ó. Isso é 27. O que está faltando para nós agora? Nós precisamos calcular aqui quem? O f do g de 5. Então, agora mudou. Qual que vai ser a lógica? A lógica é, primeiro a gente vem de dentro para fora. Então, a gente quer calcular quem agora? O g de 5. E quem é o g de 5? Eu vou jogar na função do g, que está aqui, ó, a raiz cúbica de 5 mais 3. Então, quem é o g do número 5? O g do 5 é a raiz cúbica do número 8, e a resposta vai ser 2. Tá? Esse é o g de 5. Mas a gente não quer calcular o g de 5. A gente quer calcular o f do g do número 5. Então, o que a gente vai fazer agora? Quem é a minha função f? x² mais 2x. Então, nós vamos colocar aqui, no lugar do g de 5, que nós temos aqui. Quem é o g de 5? É 2. Então, nós vamos inserir aqui, ó, o 2, que ele vai estar elevado ao quadrado, certo? Mais 2 vezes o número 2. E eu consigo, então, descobrir que o f do g do número 5 vai ser 4 mais 4, que dá 8. Isso é o resultado
desse cara aqui. Aí nós já descobrimos o que a gente tem que fazer. Ó. Ele não quer o g do f de x somado com esse cara aqui. Isso aqui não é, isso aqui é 3, burrão. A raiz cúbica é 3, aqui é 3. Então isso aqui é 3, agora sim. Tá, então isso aqui vai dar 11. E aí a gente vem aqui nas alternativas e a gente vai ver o seguinte, ó, qual delas aí é que se enquadra com essa resposta. Se a minha resposta aqui deu 11, ele é par? Não, então ele não é par. Ele é um quadrado perfeito? Não. Ele é múltiplo de 3? Não. Ele é um cubo perfeito? Não. Então a única alternativa correta aqui, caso eu não lembrasse se 11 era primo ou não, está aqui. Chique? Beleza? Tá. Então vamos pensar aqui como a gente resolve esse segundo exercício. Eu tenho uma função f que está definida de R em R e ela está definida para todo número real x da seguinte maneira. Você tem ali a situação em que ela é 2 elevado a x ao quadrado mais 3, se o x, ou seja, se o valor do x for menor ou igual a 3, e ela pode ser a raiz quadrada de x quadrado menos 9, se o x for maior que 3. Tudo bem? Aí ele vem e coloca uma situação para a gente assim, ó. O f, então, o f de x foi definido nessa situação. 2x ao quadrado mais 3, se você estiver com o x menor ou igual a 3. Raiz quadrada de x quadrado. Isso aqui é um bom probleminha para a prova, bem facinho. Se x maior que 3. Chique. Ele quer que você calcule o f de 5. Isso seria a mesma coisa que um f de quem? De um f de quem? De um f de quem? De 5, fecha parênteses aqui, belezinha. Então, isso é o que ele quer. Vamos por partes. O que a gente deve fazer aqui? Vamos começar o nosso problema calculando primeiro o f de 5, tá? Que é de dentro para fora. Então, a gente vai ter aqui que fazer 3 cálculos. Nós vamos calcular primeiro o f de 5, tudo bem? Na sequência, a gente calcula o resultado dele e na sequência o resultado dele. A única coisa que a gente vai ter que se atentar é aonde eu vou estar usando, qual das funções que eu vou estar calculando. Por exemplo, calcular o f do 5. f do 5 é o x. O x, 5, é menor que 3? Não, ele é maior que 3. Então, qual função que eu vou usar? Vou usar essa aqui, ó, a raiz quadrada de 5 ao quadrado menos 9. Então, quem é o f de 5? Ó, o f de 5 vai ser a raiz quadrada de 25 menos 9. Então, o nosso f de 5 é a raiz quadrada de 16, que é 4. Tudo bem? Então, nós calculamos aqui o f de 5. Nós calculamos essa primeira etapa aqui, ó. A segunda etapa agora, nós vamos calcular novamente o f mais desse valor aqui, ó. E quem é esse valor aqui? Esse valor você calculou, ele é 4. Então, nós vamos calcular agora o f de quem? Do 4, certo? Mas o f do 4, eu vou cair em qual situação? Na de cima ou na de baixo? De novo, ó, x maior que 3, 4 é maior que 3, então eu vou cair de novo nessa equação. Raiz quadrada de 4 ao quadrado menos 9. Tudo bem? Então, quem é o f do número 4? O f do número 4 aqui vai ser 16 menos 9. Então, o f do número 4 vai ser a raiz quadrada do número 7. Tranquilo? Chique. Aí, agora, vem a pergunta. Isso aqui é a minha segunda função. Então, nós fizemos aqui, ó, primeira, chique. Nós fizemos a segunda parte. Agora, a gente precisa fazer a terceira parte aqui, ó, que é calcular o f desse cara aqui, que é o f do f desse cara. Então, nós vamos calcular agora o f de quem? O f desse valor que você acabou de calcular aqui, ó, de raiz de 7. E aí vem a pergunta, raiz de 7, quanto é? Eu não sei o exato dela, mas eu consigo, deixa eu tirar a mão aqui, enroscou meu braço aqui, eu consigo estabelecer uma noção, ou seja,
Qual o valor dela? Ela está entre raiz de 9, certo? Raiz de 7, eu sei que está entre raiz de 9 e raiz de 4, concorda? Raiz de 7 está aqui, ó. Raiz de 4 eu sei quanto é, vale 2. A raiz de 9 eu sei quanto é. Então esse raiz de 7 aqui eu posso ter certeza que é 2, tudo bem? Ele não é 3 e não é 2, então é 2, alguma coisa. Beleza, por que eu tenho que saber isso? Porque eu tenho que saber em que região que eu entro aqui, ó. Então esse raiz de 7 ele é um número menor que 3. Então agora nós vamos usar, para resolver essa função, 2 elevado, então agora deixa eu apagar aqui em cima, para não confundir a gente, certo? Então agora aqui, ó, eu vou ter essa seguinte situação, vai ser 2 que vai estar elevado ao meu x quadrado. Quem é o meu x quadrado? Meu x quadrado vai ser o x, que é raiz de 7, isso elevado ao quadrado, e o resultado eu vou somar 3. Legal? Tá. Então, quem é o nosso f de raiz de 7? Ele vai ser 2 elevado. Raiz de 7 elevado ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que raiz de 49, então isso aqui vai dar 7. Vou somar 3, então isso aqui é 2 elevado a 10. O que vai acontecer? O f de raiz de 7 vai ser igual a 1024. Tudo bem? Tá. Então, o que eu posso chegar à conclusão? Que esse 1024 é o resultado de quem? É o resultado aqui, ó, de f de 5. Então, esse é o resultado 1024. E aí a gente vem aqui agora e soluciona o problema e tá aí. Vou colocar isso aqui. Aqui, deixa eu apagar tudo isso. Vamos apagar a lousa. Essa lousa digital, não é? Totalmente interativa. Então vem comigo. Boa. Então agora nós temos aqui uma questão que é de São José dos Campos, da FCM. Considere as funções. Eu tenho uma função f de x igual a x mais k. Eu tenho uma função g de x que é igual a 2 elevado a x mais 1. X mais 1 está no expoente. E uma terceira função, h de x, e essa h de x é x quadrado menos p. O número k e o número p são reais, e ele diz para nós que o f de 1 é igual ao g de 1, e que o f de menos 1 é igual a h de 2. Dessa forma, calcule o f do g do h de 1, tá? O que a gente vai fazer, então, aqui? Ó? Vamos por partes, que está cheio de letras, cheio de bagunça. Qual que é o nosso objetivo final? Nosso objetivo final é calcular o f do g do h de 1. Correto? Tá. Eu consigo calcular o h de 1? Consigo. Se eu vier aqui e colocar h de 1, eu substituo no lugar do x o 1 e pronto. Esse é o h de 1. Só que o h de 1 é 1 ao quadrado menos p, que é 1 menos p, e eu não sei quanto que é p. Beleza? Então, ferrou. Como ferrou isso aqui, ou seja, começar o nosso problema seria começar ele por aqui, porque se eu calcular o h de 1, eu consigo calcular o g desse valor e o f, então o meu problema resolve aqui. Mas não deu, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos partir do princípio que ele disse que o f de 1 e o g de 1 são iguais. E aí, então, eu consigo calcular o f de 1. Como? Substituindo no lugar do x o 1. Então, isso aqui fica 1 mais k. Eu também consigo calcular o g do número 1. Quem é o g do 1? O g do 1 é 2 elevado a 1 mais 1. Lembrando que está no expoente, certo? Então, isso aqui é 2 ao quadrado, que dá 4. Observe que esses dois aqui, conforme o problema disse, eles são iguais. Então, eu posso dizer que 1 mais k vale 4. Daqui eu tiro a conclusão que o k vale 3. Beleza? Tá. Achei o valor de k, mas não é isso que eu preciso. Ó. O k não é o valor, eu quero o p. Então, observe que eu tinha 3 incógnitas aqui, né? Eu tinha o p, eu tinha o k e tinha o próprio x aqui. Então, eu tive que acabar gerando aí algumas funções. Ó. Eu gerei uma equação para você descobrir o valor de k. E ele me deu uma outra informação aqui, que é o f de menos 1 igual a h de 2, que provavelmente aqui eu devo achar o valor de p e daí eu começo a resolver meu problema.
correto? Então, quem é o f de menos 1? O f de menos 1, então vai ser menos 1 mais k. Só que, deixa eu apagar aqui que ficou feio, babu, isso aqui. Então, vamos lá. Aqui ficou menos 1 mais k. Só que o k, você já calculou. O k vale 3. Então, observe que você tem como me dar como resposta aqui, isso aqui é 2. Menos 1 mais 3 é 2. O h de 2, eu vou calcular como sendo 2 ao quadrado menos o valor do p. Então, isso aqui vai ficar 4 menos p. Novamente, essa informação aqui eu vou utilizar aqui em cima. Ó. Eu sei que os dois são iguais. Então, 4 menos p vai ser igual a 2. Trocando de posição aqui, 4 menos 2 vale p, de onde eu tiro que o p vale 2. Olha que legal. Nós achamos o k, que não servia para nada. Porém, esse k nos ajudou a achar o p. E agora, esse p vai nos ajudar a encontrar a solução para o nosso problema. Então, agora a gente vai vir aqui e vai calcular o h do número 1, vai ser 1 ao quadrado, que é 1, menos o valor de p que você calculou ali como sendo 2. Então, nós chegamos à conclusão que o h do número 1, isso vale menos 1. Mas é isso que eu quero? Não. Eu quero o f do g do h de 1. Então, qual é o nosso passo agora? Nós precisamos calcular aqui, ó, quem é o g desse cara. Então, nós vamos calcular agora quem é o g desse h de 1. E quem é a função g? A função g está aqui, ó. Ela é 2 vezes o x mais 1. Mas quem é o nosso x? É o h de 1. E o h de 1 você calculou aqui, ó, como menos 1. Então, isso aqui é menos 1 mais 1. Tá lá, a informação do g está aqui, ó. Certo? Beleza. Então, isso é a mesma coisa que 2 elevado a 0, que vale 1. Opa, estamos quase acabando o problema. Ó. Agora a gente quer ir para o finalmente. Quem é o finalmente? É calcular o f de quem? Do g. De quem? Do h de 1. Mas quem é o f? Nossa função f está aqui, ó. A nossa função f está aqui. Chique. Se ela está aqui, quem é a nossa função f? É o x. Mas quem é o x? É esse 1 aqui, ó, que é o g de h de 1. E eu vou somar com quem? Eu vou somar com o k, mas o k, opa, eu precisava dele, olha que legal. Então, nós descobrimos que o f do g do h de 1 vale 4. E aí, a gente resolveu o nosso problema aqui. E mais, vamos por aqui. Considere as funções f de x igual a 3 elevado a x, e eu tenho um g de x igual a um x ao cubo. Elas são definidas, todas elas aí são definidas como real, certo? E o número de soluções da equação f de g de x, sendo igual a g de f de x, é... Nesse caso, o que ele está fazendo? Ele quer que o f de g de x seja igual ao g de x, g de f de x. Você lembra que lá no começo da aula eu falei que eles não são iguais? Não, não são. Mas eles podem ser iguais? Podem. E como é que a gente vai fazer para eles serem iguais? Então aqui nós vamos estabelecer o seguinte. Primeiro, quem é a função f de x? A nossa função f de x, ela foi estabelecida como 3 elevado a x. Quem é a nossa função g de x? Ela foi estabelecida como x ao cubo. São diferentes, tá? O que significa calcular o f de alguma coisa? O f do g de x, ó, é você fazer o seguinte. Quem é a minha função? Minha função f de x é 3 elevado a x. Quem é o nosso x? G de x. Só que o que eu vou fazer? Ao invés de escrever g de x aqui, eu vou escrever o valor do g de x aqui dentro, ó. Ou seja, x ao cubo. Então, nós estabelecemos que a nossa função f de g de x está aqui. Pronto, está feito. O que a gente quer fazer agora? A gente quer calcular o g do f de x. Quem é o g do f de x? É o g de alguma coisa. E quem será essa alguma coisa? O f do x, correto? E na nossa função aqui, o g de x é um x ao cubo,
Legal. Mas quem é o nosso f de x? O nosso f de x é 3 elevado a x. Então, nós podemos chegar à conclusão que o nosso g do f de x é igual a 3, eu posso copiar a base e multiplicar os expoentes. Então, nós temos aqui uma segunda função composta. Qual foi a solicitação do problema? Primeiro, se eu pegar o g, eu vou escrever com essa outra forma para a gente poder lembrar que pode ser assim. O g do f de x aqui, o f de g de x e o g de f de x são iguais. Então, nós vamos igualar. Quem nós vamos igualar? Vamos pegar essa função aqui, ó, 3 elevado a x ao cubo, e vamos igualar a 3 elevado a 3x. Senhor, isso aqui é uma equação exponencial, certo? É uma equação exponencial onde as bases são iguais. Se as bases são iguais, a gente pode igualar quem? Os expoentes. Então, daqui eu tiro a conclusão que x é igual a 3x. Tudo bem? Bom, vai ficar difícil eu ter que colocar valores e cada hora dar um valor para x e ver quais são os valores que obedecem a essa situação. Então, o que a gente vai fazer? Vamos escrever isso aqui como uma equação. Ó. Vamos trazer o 3x para cá e vamos igualar a zero. Quando a gente fizer isso, o que nós temos aqui? Uma equação do terceiro grau. Ah, mas eu não sei resolver a equação do terceiro grau. Também não. Tudo bem? A gente não viu o polinômio ainda, então faz de conta que a gente não sabe. Mas eu sei trabalhar com evidência. O que é evidência? O que eu tenho em comum nos dois aqui? Eu tenho x. Então, se eu pegar esse elemento e dividir por esse, o que vai acontecer? Eu vou ter um x quadrado. Se eu pegar esse elemento e dividir por esse, eu vou ter um menos 3. E aí eu vou chegar a uma situação que eu sei resolver, que isso aqui chama-se produto nulo. O que é esse tal do produto nulo? Toda vez que você tem uma multiplicação de elementos que dá zero, você pode vir aqui e falar assim, ó, se o x, vou passar aqui para cima, ó, se o x que multiplica x quadrado menos 3 igual a zero, é zero, então eu vou dizer que o x vale zero ou que o x quadrado menos 3 vale zero. Você acabou de achar uma solução aqui para o nosso problema. Ó. Uma resposta para esse problema é o x igual a zero. Se você substituir aqui, ó, no lugar do x zero, 0 ao cubo é zero, 3 vezes 0 é zero, 3 elevado a zero é igual a 3 elevado a zero. Pronto. E qual será, ou quais serão as outras duas oportunidades? Lembra que isso aqui era uma equação do terceiro grau? Então, eu tenho 3 soluções. Eu nem precisaria calcular, tá? Eu nem precisaria calcular. Por quê? Porque o problema está só pedindo aqui qual o número de soluções. Eu já podia, nesse momento, ter dado, ó, número de soluções aqui é 3. Tudo bem? Tá. Mas como tem um problema que poderia não ser real, e vocês vão estudar isso mais para frente, complexo, então eu estou fazendo todo o cálculo, porque aqui, por exemplo, poderia ser um mais, e se isso fosse mais, o que ia acontecer? Iria passar para o outro lado como menos. E eu não acharia nenhum número que elevado ao quadrado desse menos 3 no conjunto dos reais. Então, eu só estou continuando, e isso é necessário, isso é necessário que a gente faça, porque eu preciso descobrir, então, quais são os valores de x que faz isso, ou seja, quem é elevado ao quadrado dá 3. Então, nós vamos ter duas soluções aqui, ó. Nós vamos ter que esse x aqui, deixa eu apagar aqui, deixa eu puxar a tela um pouquinho mais para cá, que está muito apertado, então vamos pôr mais para cá um pouco. Esse x aqui, ó, ele abre para nós duas soluções. Quais são as soluções? Uma delas é a raiz quadrada de 3 e a outra solução é o menos raiz quadrada de 3. E aí observe o seguinte, quantas soluções nós temos? Então agora sim, ó, nós temos aqui essa solução, nós temos essa solução e temos essa de cima. Então nós temos 3 soluções e está encerrado. Beleza? Bom, moçada, quanto aos exercícios aí, eram esses, né? A aula de função composta está aí. Eu ainda tenho alguns minutinhos para vocês e eu estou vendo aqui que nós estamos com algumas pessoas online. Obrigado aí por vocês estarem comigo online, beleza? E
eu vou encerrando aqui, né, a nossa videoaula, nossa aula de hoje live. Eu vou postar lá no YouTube, depois ela vai estar já com toda a parte de... toda editada, né, para ficar mais fácil, mais curta, e eu espero que vocês aí continuem estudando bastante e contem comigo. Nos próximos dias eu vou estar colocando o máximo de vídeos aí possíveis para que a gente possa estar passando por esse período chique. E obrigado por você ter estado comigo, valeu, forte abraço e um bom final de semana.